O Nissan Kicks já ganhou vários comparativos aqui no Brasil de SUVs compactos e não é surpresa nenhuma que ele já se tornou um dos mais queridos do segmento. Mas a gente trouxe hoje também esse cara aqui, o HR-V na versão Touring. Eles dois concorrem pau a pau ali para saber todo mês quem que vai ser mais vendido. Esse título, na verdade, compete ao Compass no geral do ano, mas eles dois são muito parecidos em conceito, origem e usabilidade. Só que peraí, a gente trouxe também esse outro cara aqui, é o Underdog, um pouco menos equipado e menor do que os outros dois, mas ele tem um motor mais potente dentre todos os SUVs compactos vendidos aqui no Brasil. Por isso que a gente trouxe esses três caras para poder falar para vocês de uma vez por todas qual deles é o melhor. Nissan Kicks SL, HR-V Touring, Chevrolet Tracker Premier. O Nissan Kicks tem o menor motor desse comparativo. Esse 1.6 aspirado, ele rende 114 cavalos e 15,5 kg de torque. Mas o trunfo do Kicks está no baixo peso. Ele pesa apenas 1.142 kg. O HR-V, por outro lado, pesa um pouco mais. São 1.270 kg. Por isso, esse motor 1.8 aqui precisa ter um pouco mais de potência, são 140 cavalos, e um pouquinho mais de torque, são 17,4 kg. Mas a estrela do comparativo mesmo está nesse motor aqui, 1.4 turbo. É o mais moderno dentre os três caras que estão aqui e rende 153 cavalos de potência e 24,5 kg de torque. Por isso, mesmo com 1.413 kg, o que é um peso bem alto para um SUV desse porte, esse cara aqui ganha de lavada desses dois em acelerações e retomadas de velocidade. O porta-malas do Tracker é o menor dos três. Ele não é o pior em tudo, porque ele tem um acesso mais fácil, apesar de ser um pouco mais alto aqui na colocação de bagagens. O problema é que ele só tem 306 litros de capacidade e quando você deita os bancos, ele não fica com uma superfície completamente lisa. O Kicks é um pouquinho menor só do que o HR-V. São 431 litros de capacidade. Mas qual o problema? O vão de entrada é um pouco mais alto e aqui ele tem um pouquinho mais de profundidade. Em compensação, ele tem ganchos para fixação de sacolas e quando você deita os bancos, você tem uma plataforma quase totalmente lisa. Mas quem ganha nesse comparativo é realmente o HR-V. Primeiro porque ele tem 437 litros de capacidade. Segundo porque o acesso é um pouco mais baixo. Esse degrau aqui também é um pouco menor e ele é o único que tem um sistema ULT de reaproveitamento dos bancos, inclusive sendo possível deitar os bancos completamente, tendo uma superfície quase completamente lisa e também levantar os assentos para colocação de cargas mais altas ali na parte do banco de trás. Quando a gente começa a falar de espaço interno, que é item essencial para quem compra SUV compacto, o Tracker começa a cair um pouco no conceito. Por quê? Aqui na frente, tudo bem. O pessoal vai tranquilo, tem espaço suficiente, ele é até um pouco mais alto, a posição de dirigir é adequada, não é a melhor posição de dirigir do mundo, mas quem vai aqui vai confortável. Tem um porta-objetos bastante profundo aqui e tudo, e tem espaço suficiente para você colocar o que você precisa. O problema é que para ir para o banco de trás eu preciso chegar esse para frente, e mesmo assim eu vou entrar aqui com muito pouco espaço para pernas e para a cabeça. Olha aqui, minha cabeça fica batendo no teto. Ele é realmente o menor dos SUVs disponíveis aqui. E isso é muito ruim. Kicks e HR-V são muito semelhantes. O Kicks perde por muito pouco. Aqui na frente, a gente tem conforto de sobra. A posição de dirigir é bem adequada, um pouquinho mais baixa do que o Chevrolet Tracker, e ele tem, na verdade, os melhores bancos desse comparativo, porque eles têm aquela tecnologia Zero Gravity. Quem vai atrás também não vai muito apertado, não. Eu não preciso nem movimentar o banco, na verdade, para entrar aqui. A questão é que as minhas pernas, e eu sou um cara alto, vão ficar encostando um pouquinho no banco dianteiro.
para eu ter mais conforto, eu realmente vou precisar chegar o banco um pouco mais para frente. E aqui eu estou no limite do espaço de cabeça. Isso não significa que eu vá viajar apertado, mas eu também não vou ter o maior espaço do mundo. Não tem como não elogiar, a Honda foi muito inteligente na disposição interna do HR-V. A gente entra aqui na frente e a gente encontra bom espaço interno, uma posição de dirigir até esportivinha, digamos assim, é alta, mas não é tão alta, volante com boa empunhadura, nem tão grande assim, espaço para as pernas. Você tem essa sensação de cockpit enquanto você está aqui, o que é bacana, mas todo mundo vai com espaço. Aqui atrás, a gente tem aquele mesmo feeling de não ser preciso chegar ao banco, para frente tem nada. Só que os meus bancos já não encostam no banco dianteiro, eu tenho mais espaço para a cabeça e eu tenho um pouquinho mais de espaço lateral. Por isso, no quesito espaço interno, o HR-V ganha. Enfim, a gente está com o Chevrolet Tracker Premier. Antes a versão de topo era a LTZ. Agora a Chevrolet tem novas versões de topo para os seus SUVs e um pouco mais adiante provavelmente vai ter versões de topo também para os seus outros carros, né, do line-up. O que esse cara aqui tem de mais interessante? Na verdade, se você quiser dar uma olhada na lista de itens de série completa desse cara aqui, clica no link que está aqui em cima que você vai conseguir ver um vídeo com mais detalhes. Mas o que a gente pode falar para vocês de antemão é que o Tracker é um carro muito gostoso de guiar. Ele tem a suspensão um pouco mais firme do que a dos outros dois e o entre-eixos um pouco mais curto. Isso acaba deixando o carro com um feeling muito mais de hatch do que de SUV. Só que existe uma contradiçãozinha aí, uma coisa interessante, porque ele é alto, ele é mais alto do que os outros dois SUVs desse comparativo aqui. Então ele fica com um feeling de hatch, mas com uma posição de dirigir de SUV, na verdade. A pega do volante é gostosa, o volante não é tão grande assim. Na verdade, os três volantes são muito parecidos, né? Mas ele tem uma pega gostosinha aqui, um apoio gostoso para você conseguir fazer curvas, né? E só que ele é um cara muito bom de curva, sempre foi, na verdade. Até a versão anterior, que não tinha controle de tração e estabilidade, mas tinha suspensão um pouco mais firme, era um cara bem bacana para fazer curvas. Esse aqui melhorou porque agora ele traz, nessa versão, controle de tração e estabilidade. Tem outra coisa que ele traz também, que nenhum outro SUV desse comparativo tem, é o teto solar panorâmico, que pode abrir só no basculante ou pode abrir todinho, né? Agora, o que é mais legal desse cara aqui, de verdade, é o desempenho. O motor 1.4 turbo é o mesmo, exatamente o mesmo, que equipa o Cruze e o Cruze Sport 6. Ele é um cara pesado. Esse cara aqui tem 1413, 1412, 1413 quilos, mas ele tem um câmbio que gerencia bem legal essa força. Esse peso todo acaba mostrando que o carro é bem construído, mas ele é um pouco gordo demais. Ele poderia perder um pouco de peso para poder, de repente, ter um desempenho até um pouco melhor. Mas ele não deixa a desejar. Tanto é que, dentre todos os SUVs compactos desse mesmo segmento, esse cara aqui é o mais rápido de todos. A gente tem ainda o Peugeot 2008 1.6 THP, mas que não vem com câmbio automático, então a gente não pode comparar um carro com câmbio mecânico com outro que tem câmbio automático. Mas entre todos os SUVs compactos com câmbio automático, ou CVT, ou automatizado, ou whatever, esse aqui é o que tem o melhor desempenho. E isso é o que mais agrada todo mundo que está procurando um SUV compacto, né? Na verdade, mas é impossível não falar da falta de espaço. Porque aqui na frente tudo bem, você inclusive tem apoio elétrico lombar aqui para você encontrar uma posição de dirigir ainda melhor. O banco ajusta em altura e em distância e o encosto também. E você tem todas as outras regulagens do volante, altura e profundidade. Mas aqui atrás, se eu não chegar o banco para frente, eu não consigo entrar. Eu tenho 1,90 m, eu não consigo definitivamente entrar. E mesmo chegando o banco bem para frente, eu ainda fico com os meus joelhos raspando no banco da frente e raspando a cabeça no teto. Por que eu tô falando disso? Na verdade, eu repeti isso no vídeo de detalhes, mas é porque isso é realmente muito importante para famílias, que são o principal público-alvo desse tipo de carro aqui. E isso acaba deixando bastante a desejar. Mas ele tem uma lista de itens de série bastante bacana também,
né? Você pode ver no vídeo de detalhes, como a gente já falou. Você tem também um carro que é bastante econômico, já que o motor 1.4 turbo é econômico e ele tem um gerenciamento muito bem feito, né? Pelo câmbio de 6 marchas, que equipa praticamente toda a linha Chevrolet. Um feeling geral muito gostoso. Ele tem um revestimento interno bacana e em grande parte do que se sente ao volante, ele cumpre o papel dele de parecer um carro premium, que é, na verdade, o que o nome Premier acaba sugerindo. HR-V, queridinho do mercado. Cara, esse carro aqui tem muitos acertos, mas ele também tem alguns erros. E é isso que torna ele um cara meio, assim, difícil de você falar que ele é o melhor, porque ele não é. Ele tem muita coisa bacana aqui. Essa versão Touring, por exemplo, tem um acabamento excelente, cara. Não dá pra falar, é o melhor mesmo acabamento. Você encontra superfície macia em tudo quanto é lugar, tá tudo bacana. Pra dirigir, ele é bem ok, sabe? Porque o motor 1.8 de 140 cavalos dá conta do recado. O casamento com o câmbio CVT é bom mesmo. A gente já testou esse cara aqui, né? E você consegue encontrar o vídeo dele fácil aqui no nosso canal. É só clicar aqui em cima. A lista de itens de série também desse cara não é da menos recheada, não. Ele tem bastante coisa, sabe? O que a gente consegue destacar aqui realmente é o negócio da central multimídia, que tem Android Auto, Apple CarPlay, só que ela não tem a melhor definição, ela não tem a melhor interatividade, sabe? Ela não é muito interativa, assim, ela não é muito intuitiva, para falar a verdade. E ela tem um visual meio feinho, sabe? Nos parece um pouco antiquado, mas funciona contento, sabe? Funciona como precisa funcionar. Você tem algumas outras características que são externas, estéticas também, principalmente os faróis em LED, né? Full LED, o conjunto dianteiro é Full LED. Traseiro também é em LED, mas ele ainda guarda as setas e as luzes de ré com lâmpadas halógenas ainda, né? E você tem toda essa coisa do sentimento premium que o carro tem. Muito mais até do que uma lista de itens de série mais mirabolante. Controle de tração e estabilidade tem. Ar-condicionado digital, dual zone, tem. Sabe? Então, tá bacana. É dual zone? Mentira, não é não. Não é dual zone não. Né? Eu falei errado, peço até perdão. Né? Mas ele não tem, por exemplo, teto solar, que o Tracker tem. Ele deixa a desejar em relação a alguns itens de segurança, principalmente, que tem ali no Nissan Kicks, né? Como, por exemplo, a coisa do controle dinâmico de chassi, né? E uma coisa do sensor de colisão com frenagem automática. Mas isso também ainda é exclusivo no mercado, entendeu? Pro Nissan Kicks. Mesmo assim, ele não deixa a desejar em praticamente nada. Ele é um cara que se comporta bem em praticamente tudo que você espera. O que mais chama atenção nele realmente é a questão do espaço interno, porque ele é muito inteligente nisso. E se você, inclusive, quiser dar uma olhada nas outras coisas que esse cara aqui tem para poder tornar a vida dos ocupantes um pouquinho mais confortável até e aproveitarem melhor esse espaço interno, clica no link aqui em cima que você vai ver o vídeo de detalhes completo do Honda HR-V Touring. Fato é que, mesmo sendo um carro que atende bem ao consumidor, ele funciona bem, o motor já é confiável, já é o mesmo motor que era utilizado no Honda Civic antigo, 1.8 140 cavalos, então mecânicos já conhecem. E outra, a rede de assistência técnica da Honda já é premiada por ser a melhor ou uma das melhores do Brasil há muitos anos. É essencialmente isso que o consumidor de um Honda quer: confiabilidade e nenhuma dor de cabeça, entendeu? Em relação a estar com o carro e não precisar se preocupar com toda a questão da manutenção. E realmente, esses carros aqui, assim como japoneses de uma forma geral, são vistos como carros extremamente confiáveis, sabe? Isso chama a atenção dos proprietários. Mas a Honda tem um mau hábito de colocar preço demais nos seus produtos. E é difícil de não
pensar nisso, de não prestar atenção nisso, é difícil mesmo, sabe? Porque o HR-V não é um produto ruim, mas ele não tem mais para poder custar quase 10 mil reais a mais do que os seus principais concorrentes. Não tem, entendeu? O Kicks tem mais equipamentos, o Tracker tem mais desempenho, o HR-V tem mais espaço, ok, mas tipo, o Kicks não deixa a desejar nesse aspecto. Então a Honda subiu ainda o preço dessa versão Touring aqui e jogou o preço dele para 110.500 reais, meu. Isso meio que assusta, sabe? Não dá para falar que é por isso que ele perdeu a liderança. Não, de forma alguma. A gente não pode de jeito nenhum pensar que tenha sido por isso necessariamente. Mas também não dá pra gente dizer que ele é o melhor SUV compacto do mercado nessa versão, porque esse preço alto não condiz com tudo que ele entrega, apesar dele ser, e a gente reafirma, um excelente produto. O Nissan Kicks agrada pelo conjunto da obra, porque você encontra aqui dentro um acabamento bacana, sabe? Assim, dá uma impressão de mais luxo você olhar esses bancos revestidos nesse tecido, nesse couro claro que a Nissan chama de sand, mas você tem outras padronagens também de couro para você escolher dependendo da cor da carroceria. A gente já bateu nessa tecla muitas vezes, na verdade, falando que o Kicks é um carro leve, mas na verdade é isso que acaba fazendo a diferença, porque ele tem um motor 1.6 e você fica assim, não vai dar conta, não tem torque suficiente, não leva o suficiente. Leva, cara. E aí a gente precisa dar mérito pro câmbio, porque o câmbio é realmente bom, realmente bom. Ele tem aquela simulação de troca, sabe? Você vai rodando com o carro e você percebe que ele tá tendo assim aquele feelingzinho de trocar a marcha de vez em quando. Ele não troca, o câmbio CVT não troca a marcha de verdade. É uma programação eletrônica que simula essas trocas de marcha para deixar o cara que está acostumado com o câmbio automático, com conversor de torque, um pouco mais satisfeito. Mas é isso que torna o carro interessante. Como se não bastasse, a gente precisa falar do conforto de rodagem de forma geral. O volante poderia ser um pouquinho mais firme em velocidade, mas ele não é bambo. A gente tem aqui na ordem a seguinte coisa: a gente tem o Kicks, que é um pouco mais molinho, o HR-V, que está ali na posição de equilíbrio, e o Tracker, que é um pouco mais durinho, mais esportivo, tem uma direção um pouquinho mais responsiva na estrada, né, e se comporta um pouquinho mais, de maneira mais arisca, inclusive porque ele tem um motor mais potente também, até precisava disso para não deixar o carro solto, bambo, bobo, besta, sabe? Mas o Kicks, ele é o cara que leva melhor a familhinha aqui dentro, leva mesmo, real. Por quê? O HR-V tem um pouco mais de espaço do que ele, mas a suspensão do Kicks é melhor. Ele é melhor com o carro vazio ou cheio. Ele filtra melhor as imperfeições do asfalto. Ele faz curvas de forma menos desconfortável. Não é esportivo, não queira que ele seja, mas ele, mesmo se você tiver com o carro cheio, ele não vai adernar muito nas curvas, ele não vai sacanear você, entendeu? Ele não vai desgarrar, porque ele tem controle de tração, controle de estabilidade e o controle dinâmico de chassi, que impede aquela oscilação excessiva da carroceria. Como se não bastasse, ele tem aquele sensor de aproximação dianteira com frenagem automática, só ele tem. E isso é um item que traz segurança para a família também. A gente tem que falar do sistema de som, porque o sistema de som dele é realmente bom pra caramba. Não que os outros dois não sejam, mas na ordem a gente precisa também pontuar aqui em termos de qualidade sonora. O HR-V tem o pior sistema de som, o Tracker tem o segundo e o Kicks tem o melhor sistema de som desse comparativo, de verdade. Daí você tem alguns deslizes? Tem. O acabamento das portas, por exemplo, deixa a desejar, dianteiras e traseiras. Os bancos são excelentes, tem tecnologia Zero Gravity, então dão conforto para todo mundo. Mais uma vez, ponto para a familhinha que quer viajar com conforto. Bacana, esse é o público-alvo de SUV compacto. Então tem que transportar todo mundo com conforto mesmo. Não dá para pensar diferente de jeito nenhum, né? Outro deslize. Cara, o que é essa lingueta aqui? Poxa, retrovisorzinho eletrocrômico, Nissan. E outra, piloto automático, porque é um carro com câmbio CVT.
ficar modulando, sabe, para ficar mantendo a velocidade é uma coisa um pouco chata, sabe, meio que desgosta as pessoas. São detalhes pequenininhos, pouquinhos, eu sei, mas meio que irrita quem quer gastar mais de 100 mil reais num carro, e é o preço desse sujeito aqui. Falando em carro vazio, porque com certeza grande parte do pessoal que pega esses carros aqui também pega para ir dirigir para trabalhar, pega para passear, às vezes no máximo com 2 pessoas, então a gente precisa de ter um carro que seja também econômico, né? O que quiser. Isso é outra vantagem que ele tem, porque na verdade a gente tem 3 carros aqui que são razoavelmente econômicos, né? Na ordem a gente tem o HR-V, que é o menos econômico de todos, e o Tracker e o Kicks, eles são igualmente econômicos por motivos diferentes. O Kicks porque tem um motor pequeno, aspirado e é um carro leve, e o Tracker por causa da eficiência do downsizing, daquele motor 1.4 turbo. Mas o legal é que você consegue encontrar com um carro vazio o desempenho que você espera até de um carro maior. De novo, a gente vai bater, olha, na mesma tecla mais uma vez, por causa dessa questão do baixo peso. Então, você tem um carro muito mais ágil do que parece que ele é, na verdade. Entendeu? Então, para fechar, entendeu? E tentar explicar por que que o Kicks é bom de verdade, por que que ele tem ganho tantos comparativos, é porque ele acaba entregando muito mais pelo mesmo preço. E mesmo naquilo que ele não é 100% bom, ele é extremamente equilibrado. Andamos nos 3 carros, comparamos o que eles têm de melhor e de pior, e o que a gente conclui? Chevrolet Tracker, o que ele tem de bom? Carro excelente para quem gosta de pegar a estrada, de preferência sozinho, e o melhor desempenho dentre todos os SUVs compactos disponíveis aqui no mercado nacional. Só que ele não é um carro muito bom para família, porque ele tem pouco espaço no banco traseiro, o menor porta-malas e a suspensão dura demais para quem precisa transportar a família. Além disso, ele também não tem a melhor lista de itens de série. Honda HR-V. O que ele tem de melhor? Confiabilidade da marca, claro, porque é chamariz para muita gente no mercado, o melhor acabamento interno, o maior espaço interno, o melhor porta-malas, figurinha carimbada no mercado, facinho de vender e uma lista de itens de série bastante interessante, apesar de não ser a melhor daqui do comparativo. Só que Honda, me desculpa, mas R$ 110.500 ainda é muito dinheiro para se pedir por esse cara aqui. E o Nissan Kicks venceu outro comparativo. Por quê? Porque ele tem a melhor lista de itens de série, ele não é o mais barato, mas também não é o mais caro, ele não tem o melhor desempenho, mas ele é leve e tem um motor muito bem casado com o câmbio, o que atende muito bem tanto quem anda sozinho quanto quem anda com a família. Falando em família, ele comporta bem 5 pessoas aqui, apesar de não ter o maior espaço interno. Ele tem um porta-malas quase do mesmo tamanho do HR-V, tem um design bonito, também já tem boa liquidez no mercado e está mostrando todos os dias que ele é hoje o produto mais bem acertado da Nissan vendido aqui no Brasil. Por isso, parabéns, Nissan, você conseguiu fazer o Kicks vencer mais uma.